Que Deus ele abençoe e ilumine a sua vida poderosamente. Agora são 23 horas mais 47 minutos. Daqui a pouco nós vamos realizar a oração da meia-noite. Nós já estamos aqui nos preparando para esse momento especial, a oração da meia-noite. Faltando aí 13 minutos para a oração. Mas eu queria, como sempre antes, falar com você um pouco a respeito da palavra de Deus, a respeito da fé, minha amiga e meu amigo. As pessoas, o ser humano, ele tem muita facilidade de esquecer das coisas. A memória fraca, a memória esquecida. E isso aconteceu com o povo de Israel. Interessante que eles viram todas as maravilhas de Deus, as grandezas que Deus operou em plena terra do Egito. Eles viram o poder de Deus, ô Maria Elizabeth, em pleno deserto, ô Fran. Eles desfrutaram do poder de Deus no deserto. Eles viram a grandeza de Deus, o poder do Altíssimo. E isso com seus próprios olhos, porque eles comeram do maná que caiu do céu, eles beberam da água que saiu da rocha, eles foram guiados no deserto, foram guiados, foram conduzidos ao sol pelo próprio Deus, o Enícia. Eles foram, guiados pelo fogo, foram guiados pela nuvem, a mesma nuvem que os guiava à noite, a mesma nuvem que dava sombra, que os guiava durante o dia, aliás, é a mesma nuvem que dava sombra para eles caminharem no deserto. Eles saíram do Egito, aquela multidão, trazendo tudo de riqueza. Havia saúde, eles tinham saúde. Deram a eles tudo que eles ainda pediram ou desejaram. Então, o próprio Deus se manifestou de maneira extraordinária na vida deste povo, porque ele lembrou, ô Gilberto, ô Fátima, da aliança que ele tinha com Abraão, a promessa que ele havia feito a Abraão. Então, eles viram o que ninguém mais viu. Eles viram a manifestação do próprio Deus, da mão forte de Deus na vida deles no Egito e também no deserto. A Bíblia fala que os livrou da mão daqueles ou daquele que os odiava e o remiu da mão do inimigo. E as seus adversários, nem um só deles ficou. Então, creram nas suas palavras, cantaram os seus louvores. Quer dizer, enquanto
eles estavam vendo, Fabienne, os milagres, enquanto eles estavam vendo a água sair da rocha, o maná cair do céu, o rio, o mar vermelho se abrir. Então, eles creram e confiaram em Deus, na sua palavra, e até cantaram louvores, né? Cantaram de alegria. Ô Jonathan, ô Marilene. Porém, cedo se esqueceram das suas obras. Não esperaram o seu conselho, ô Daniel. Cedo se esqueceram. As pessoas, elas cometem esse mesmo erro. Elas chegam na igreja em busca do Senhor Jesus e Deus, ele vem e aceita a vida dela da maneira que ela vem. Ele não a condena, ele não a julga. Pelo contrário, ele aceita e ele começa a trabalhar na vida daquela criatura. Ele cura. Se ela está triste, ele alegra. Se há um vazio dentro dela, ele preenche. Se ela tem uma necessidade física, então Deus, ele vem e se manifesta. Se o problema dela é espiritual, ele liberta, ele transforma, ele cura. Enfim, ele faz a sua obra completa, abençoando aquela pessoa, abrindo portas, tirando aquela criatura da miséria, da derrota. Então, ela vai percebendo que as coisas estão melhorando, que as coisas estão mudando na sua vida. Ela fica feliz, naturalmente, claro. Ela fica feliz. Ela, poxa vida, ela diz, poxa vida, eu estou na igreja há 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, sei lá quanto tempo, e Deus está operando na minha vida. Deus está fazendo coisas extraordinárias na minha vida. Só que aí acontece um grande problema, minha amiga e meu amigo. Muitos cometem esse mesmo erro. Cedo se esqueceram das suas obras. Cedo esquecem de Deus. Esquecem daquele que o tirou do Egito. Esquece daquele que o socorreu nos momentos mais difíceis da sua vida. As pessoas abandonam a Deus como se Deus fosse um ser humano qualquer, ou Amanda Silvestre. As pessoas deixam a Deus, esquecem das maravilhas que Ele fez na vida dela, que é pequeno perto do que Deus quer fazer. Essa é a verdade. Mas elas têm essa memória fraca, esquecem logo. Aliás, nós podemos até citar os 10 leprosos, que o Senhor Jesus curou os 10, mas só um voltou. Os outros 9 foram embora, seguiu o seu caminho, sequer pensar o seguinte: eu vou voltar e vou agradecer a Ele, porque eu era leproso e Ele me curou. O Severina Francisca, eu era leproso e Ele me livrou, me libertou. Não,
Os 9 seguiram o seu caminho, foram embora e deixaram de buscar a Deus. Deixaram de buscar. Se afastaram. É o que muita gente faz. Elas recebem de Deus uma cura, ela é curada de câncer. Ela fica feliz. Ela diz: poxa vida, graças a Deus, me libertou dessa praga, me curou desse câncer. E depois ela vai embora. Ela dá as costas para Deus e desaparece. Lília, são ingratas ao Deus que se manifestou na vida delas. Por isso que elas sofrem. Por isso, que elas carregam pesado e vivem a sofrer. Vivem amarguradas, oprimidas. Sabe, as pessoas sofrem, pessoal, porque elas não querem buscar a Deus. Essa é a realidade. Viver do seu jeito. Porque aqui diz que cedo se esqueceram das suas obras. Não esperaram o seu conselho. Não esperaram. Mas deixaram-se levar à cobiça no deserto. Quer dizer, até no deserto eles cobiçaram. Ô dona Sara, ô Enilce. E tentaram a Deus. Viram as maravilhas, tantas coisas extraordinárias. E ainda eles tiveram a capacidade, a coragem, a ousadia de provocar a Deus, mesmo diante de tantas coisas que ele havia feito na vida daquele povo. Ah, minha amiga e meu amigo, eu quero dizer a você que um dia você foi muito abençoado por Deus. Você viu Ele fazendo na sua vida coisas extraordinárias, coisas estupendas, gloriosas. Porém, o tempo passou e você se afastou de Deus. Você se esqueceu que Ele tem que ser o seu Senhor. Deus, Ele tem que ser o seu Senhor. Você tem que fazer dele o Senhor da sua vida. Colocá-lo acima de tudo. Colocá-lo em primeiro lugar. Porque se você não fizer isso, minha amiga, meu amigo, você vai sofrer. Você vai andar sozinho. E eu vou dizer para você, sozinho, você não vai conseguir. Sozinho você não vai prevalecer. Você vai um tempo, 2 tempos, mas você não vai no 3º tempo. Essa é a verdade. Então pense nisso. Se você esqueceu de Deus, aproveite agora para você se lembrar dele e se voltar para ele, enquanto há tempo, enquanto ainda há chance, enquanto ainda há oportunidade, porque amanhã pode ser muito tarde, amanhã talvez não dê mais tempo. Agora são 00:30, nós vamos falar com o nosso Deus, é momento de oração. Vamos pedir ao nosso Deus, ao nosso bom Deus, que Ele se manifeste na nossa vida, na sua vida, para fazer acontecer o milagre que nós precisamos. Vamos falar com Ele, em nome do Senhor Jesus. Ó meu Pai,
Agora são meia-noite, meu Deus. E mais um dia nós estamos aqui. Já são mais de 30 dias que todos os dias nós nos colocamos à meia-noite a buscá-lo, meu Pai, a invocá-lo de todo o nosso coração. Sabe, meu Deus, quando nós pegamos a Tua palavra e começamos a meditar naquilo que o Senhor tem falado, nós vemos, por exemplo, o exemplo do povo de Israel, que ao sair do Egito, foram guiados em pleno deserto pelo Senhor, meu Pai, pelo Deus vivo e poderoso. Eles viram com seus olhos as Tuas maravilhas, as Tuas grandezas, o Teu poder. Eles viram o quanto o Senhor era com eles. O Senhor enviou Moisés, preparou Moisés, enviou para livrá-los daquela terra de escravidão, daquela terra de sofrimento, aquela terra em que eles estavam gemendo, gritando por socorro, padecendo nas mãos dos inimigos, escravizados. O Senhor os tirou dali com mão forte e os guiava pelo caminho do deserto. Durante a noite, o Senhor os conduzia numa coluna de fogo, que também servia para aquecê-los no frio. E durante o dia, meu Deus, o Senhor os guiava com uma coluna de nuvens. Essa nuvem, além de guiá-los, de dar a direção, ainda servia de sombra por causa do sol escaldante do deserto. Quando tiveram sede, o Senhor fez a rocha da água e eles puderam beber da água que descia daquela rocha, em pleno deserto. Quando tiveram fome, o Senhor enviou codornizes que caíram do céu para que eles pudessem comer carne em pleno deserto. E comeram também o pão que desceu do céu. Foram tantas maravilhas. O mar se abriu aos seus próprios olhos e eles puderam passar a pé enxuto de um lado para o outro do Mar Vermelho e viram os seus inimigos sendo afogados nas águas do Mar Vermelho quando se fechou sobre eles, dando o livramento, meu Pai. Mas mesmo assim, eles esqueceram do Senhor, esqueceram do Deus que os tirou do Egito, esqueceram de todas as suas maravilhas. E é o que nós temos visto, meu Pai. As pessoas chegam à igreja, são libertas, recebem um milagre na vida financeira, prosperam, se tornam empresários, microempresários, lojistas, saem da miséria, sabe? Elas chegam na igreja com problemas familiares, os filhos nos vícios, o marido no braço da amante, a esposa, e elas começam a te buscar e o Senhor começa a operar. O Senhor traz o marido de volta, a esposa de volta, o Senhor cura aquele coração ferido, o Senhor liberta o oprimido, o Senhor cura o doente,
O Senhor, meu Pai, abençoa em todos os sentidos a vida daqueles que o invocam, a vida do teu povo. E quando estão bem, e quando estão tranquilos, agora tudo está em seu devido lugar, então ela esquece daquele que fez tudo isso, daquele que agiu em sua vida, e dão as costas como se estivesse dando as costas a qualquer pessoa, e vão embora e segue o seu caminho. E quando alguém vai e diz a ela: poxa, Deus fez tanta coisa na sua vida e você parou de buscá-lo, então ela diz: eu não vou mais, eu não vou buscar mais, agora eu estou bem, a minha vida mudou, o meu marido voltou, minha esposa voltou, eu estou curado, curada, Deus me curou, então agora eu vou desfrutar a minha vida, eu vou curtir a minha vida, porque antes eu não poderia. Então, meu Pai, é isso que nós temos visto, é isso que nós temos presenciado dia após dia. Quando ela chegou na igreja desempregada, ela fez um voto contigo: se o Senhor me honrar, se o Senhor abrir uma porta para mim, eu nunca mais deixarei de ser fiel. De tudo aquilo que passar pelas minhas mãos, eu serei fiel. Mas ela esqueceu, meu Pai, de tudo isso, de todos os seus votos, suas promessas que ela fez a ti. Ela deixou de cumprir. E hoje ela está sofrendo, gemendo, padecendo. Hoje ela está chorando. Nesse momento, meu Deus, as lágrimas descem ao seu rosto. Há um desespero, uma aflição, um pavor, uma angústia. Há dentro dela agora um vazio profundo na sua alma. Há uma tristeza profunda, há decepções na sua vida, em todos os sentidos. Mas agora, meu Deus, ela se volta para ti, ela se arrepende, ela pede o teu perdão e ela se volta para o Senhor, porque ela quer entregar a sua vida 100% para nunca mais sair da tua presença. Nunca mais, meu Pai. Ela dá as costas para o Senhor e deixar de fazer do Senhor o seu Deus, o seu Redentor, o seu Salvador. Ó, toca, meu Pai, toca nessa criatura, toca nessa pessoa, liberta agora, liberta do seu sofrimento, liberta dessa praga, liberta desse vício, dessa maldição e faz a tua obra nessas vidas. Abençoe aqueles que oram conosco, meu Pai. Todos os dias estão nesse propósito, que nós oramos ao meio-dia, às 18 horas, à meia-noite e às 3 horas da manhã. Abençoe aqueles que têm perseverado, aqueles que têm lutado. Eu sei que há muitos casos, como na oração de 3 horas da manhã, muitos não conseguem, meu Deus, devido ao cansaço do corpo, do trabalho diário. Mas muitos estão orando, mas mesmo esses que perdem às vezes a hora, abençoe eles também. Fortalece, dê forças, dê coragem, dê ânimo. Honra essas pessoas agora e os abençoe grandemente, a elas e a sua casa, a sua família, a toda a nossa família. Consagre essa água, meu Pai, que ela seja um santo remédio, ungida e consagrada.
quando bebermos, possamos beber do teu poder, da tua grandeza e da tua força. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Diga graças a Deus, minha amiga e meu amigo. Vamos agora beber dessa água com toda a nossa fé. Beba. Seja curado, seja livre agora, seja liberto. Receba a força que vem do alto, a força que vem de Deus, porque pode transformar a sua vida. E o nosso Deus é grande, Ele é poderoso. Beba com toda a sua fé. Pode beber. Se você tem uma pessoa aí enferma, dê a ela um pouquinho também. Ofereça a sua família, seus familiares. Todos os dias, nesse horário, 10 para meia-noite, nós realizamos essa oração. Aliás, não é só meia-noite, 18 horas, meia-noite e 3 horas da manhã também. Todos os dias. Estamos nessa fé, ô Dolores, clamando, invocando Alexandre, para que Deus, ô Cleidiane, Ele possa nos honrar e abençoar a nossa fé. Aliás, Ele só abençoou aquele povo, tirando aquele povo do Egito, porque Ele lembrou da sua aliança com Abraão. E essa aliança, ô Fran, se estende também a nós, ô Dona Sara, ô Jonathan. Essa aliança se estende a cada um de nós. Deus se lembra da gente. O problema é quando a pessoa se esquece dele. Então não esqueça daquele que te salvou, que te buscou entre bilhões de pessoas, entre mais de 8 bilhões de pessoas. Ele te buscou. Ele te escolheu, minha amiga. Então fique firme. Nesse domingo, participe conosco em uma igreja universal mais próxima de você. Em vários estados do Brasil, nós já temos a reunião presencial com 30% da capacidade da igreja. Mas participe, vá até a igreja. Vá buscar Deus. E nós também teremos online para aquelas pessoas que são do grupo de risco e para aqueles também que não podem ainda ir até a igreja, não podem ainda participar, porque a igreja ainda não está com reunião presencial, mas você pode participar online por todos os canais da Igreja Universal. Tá bom? Que Deus ilumine a todos vocês, que o Espírito Santo os abençoe, a você e sua família, e guarde a todos. Tá bom? Fiquem na fé. 10 para as 3 da madrugada eu retorno. Repito, se você conseguir acordar, você ora comigo. Se não, eu oro por você. Tá bom? Que Deus ilumine e abençoe. Fique na fé.